Graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo na leitura desta palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. E hoje nós encerraremos a carta de Paulo aos Gálatas, lendo os capítulos 4, 5 e 6. Você, eu e o nosso bom e fiel Senhor. Então vem comigo, vem para a leitura. A nossa filiação em Cristo, Gálatas capítulo 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas este é sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus, por Deus. O valor transitório dos ritos judaicos. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. A perplexidade de Paulo. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Eu falo que ele tinha problema na visão, né? Problema de vista. Assim, esse comentário é meu, tá, gente? Eu acredito que o problema de Paulo fosse na visão, por vários motivos, porque ele foi apedrejado, e na minha cabeça, né, as pedradas podem ter batido no olho dele. Então, não vai falar que é heresia não, gente. Às vezes tem até em algum comentário. E outra coisa, em algumas cartas ele fala, veja com que letras grandes eu vos escrevo. Então, assim, porque ele não conseguia, né? Na minha visão, na minha percepção, era isso. A vista dele não era muito boa. Bom, continuando. Os que vos obsequiam, não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor dele. É bom ser sempre zeloso pelo bem, não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Sara e Agar, alegoria das duas alianças. Dizei-me vós o que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito,
Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu, que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Oh, glória a Deus. Ou a lei ou Cristo. Gálatas capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós que pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se multiplicassem os que vos incitam à rebeldia. A liberdade é limitada pelo amor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. Gálatas capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada a si mesmo, se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. O que o homem semear, isso também se fará. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear,
isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfalecermos. Se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Paulo gloria-se na cruz de Cristo. Vede, olha o que eu falei, com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-te na carne, estes vos constrangem a vos circuncidar somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A bênção, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Aqui também dá ênfase, né, em que ele quis pôr negrito nessa fala, né? Hoje a gente tem negrito, tem itálico, tem várias maneiras. Aqui ele com letras grandes escreve de próprio punho, porque geralmente ele tinha quem escrevia para ele. Mas as letras grandes também é para dar ênfase no que ele quis dizer aqui encerrando a carta. Mas para mim, no meu entendimento, não é só por isso, é também porque ele tinha problemas nas vistas, como ele mesmo falou ali, se eles pudessem, dariam os olhos deles para ele. E ele tinha um espinho na carne, do qual ninguém sabe o que é, que pode ser isso também, e outras coisas mais, né? Mas tá aí, cada um tem uma interpretação que não foge da veracidade da palavra, né? A gente não pode ter interpretação que vai fugir da palavra de Deus, né? De maneira nenhuma. Se fugir do contexto, é heresia, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas interpretações, ok? Encerramos mais uma carta de Paulo e essa semana vai ser de bênção para nós, com certeza, né, gente? Muita gente começando a trabalhar aí, muita gente indo para o trabalho ou não. Aí, como disse a Leila, né, é aposentada, mas trabalha em dobro e realmente em casa a gente tem muita coisa para fazer. Então, que a paz de Cristo seja árbitro em nossos corações, que nós busquemos a paz, empenhemos por alcançá-la e no que depender de nós tenhamos paz com todos os homens em nome de Jesus. Amém? Vamos?